Eu sou a Cris Valezin, então esse é o Open Seu Bolso, episódio número 9, com o tema Como não cometer os 7 erros mais comuns na consultoria de imagem. Por que eu resolvi falar desse assunto? Porque muitas pessoas acham que a consultoria de imagem e estilo, a formação, quando você se forma, quando você se torna uma consultora de imagem e estilo, você vai viver um sonho, né? Que é o mundo perfeito. Ah, lindo, um beijo também. Boa noite, Lari. Boa noite, Kátia. Deve ser a internet. Pode ser, Esther, às vezes também trava aqui para mim. Bom, às vezes o que acontece com a consultoria de imagem é que o povo acha que consultoria de imagem não é trabalhar, que consultoria de imagem é um mundo perfeito, é um mundo que é o conto de fadas, né? Que acaba até não sendo uma profissão. Mas o que muitas pessoas se enganam é justamente nisso, por achar que vai viver um conto de fadas e achar que é uma profissão. E acaba cometendo alguns erros durante esse processo, acaba cometendo alguns. São erros comuns que você vai cometer, que eu já cometi, e se você ainda não cometeu, já conhece uma consultora ou pretende ser consultora de imagem e estilo, é muito importante você entender que essa live também não é só para quem já é consultora, mas também para quem deseja ser consultora e para quem deseja entender sobre o mundo da moda, mais voltado para a consultoria de imagem e estilo. Então, os erros mais comuns de acontecer primeiro, que você pode achar que é um conto de fadas. Consultoria de imagem é viver um sonho, consultoria de imagem não é trabalhar. Muito pelo contrário, gente. Consultoria de imagem é você lidar com pessoas a todo momento, é você produzir conteúdo, é você vir conversar, entender e você realmente olhar para as necessidades do seu cliente atual, principalmente no mercado que está sempre em movimento, no mercado que está sempre em evolução. Então, eu já cometi isso, eu já cometi estes erros e eu vou discorrer uns 7 erros aqui com você. Então, o primeiro erro que eu vou falar é o seguinte. Gente, eu fiz uma listinha. O primeiro erro que as pessoas tendem a cometer quando fazem a consultoria de imagem é se sentir insegura diante do aprendizado que aprendeu. Primeiro erro é sempre achar que o curso da vizinha, a formação da concorrente sempre foi melhor. Às vezes a gente tem que olhar realmente para o que faz sentido para o método que você está aprendendo. Você tem que confiar no método que você aprendeu para você gerar autoconfiança para você entrar em campo de batalha. Se você não tem autoconfiança o suficiente na pessoa que está te formando, se você não tem confiança no método que você está aprendendo, realmente você vai sair totalmente insegura. Então, eu acho que o primeiro erro, já para iniciar logo de cara na consultoria de imagem e estilo, é você confiar no método que você está aprendendo, é confiar no que a pessoa está te dizendo, é confiar nas ferramentas que ela está te trazendo. Consultoria de imagem e estilo não é mais, hoje em dia, só umas regras impostas. Não são regras que foi colocada ali para você colocar para sua cliente. Consultoria de imagem e estilo hoje é um aprendizado onde você vai lidar com o ser humano. Então você precisa entender que gostar de pessoas, gostar de se comunicar com pessoas é um grande processo para você também aceitar e criar autoconfiança. É muito importante você entender que o seu método, o método que você aprendeu, é a linha de base, a linha de raciocínio. Eu sempre gosto de falar muito isso. Todo curso que a gente aprende vem estruturando base, vem estruturando, como por exemplo, se você fez uma faculdade, ela te deu uma base. Se você formou, fez quando você era criança, quando nós éramos crianças, a gente aprendeu na escolinha que 2 mais 2 são 4. E a partir disso, dessas bases que a escola, que todos os cursos, enfim, que todos os especializações trazem para a gente, são só bases de linha de raciocínio. Cada consultora desenvolve o seu jeito de trabalhar no decorrer da sua carreira, no decorrer da sua caminhada. Então, de repente, você se sente insegura ou porque você não executou igualzinho ao método que você aprendeu, não tem problema, gente. O método que você aprende é uma linha de base, é o que você leva também para a sua cliente. A sua cliente não precisa entender de técnicas exatas que o amarelo é o oposto de verde, enfim, essas coisas. Ela só precisa entender o que é um look harmônico
e um look, por exemplo, que seja de alto contraste. Você não vai explicar técnicas para ela, você só precisa dar a base do relacionamento dela com as roupas. E da mesma forma, você precisa entender que a gente dá, hoje, formando pessoas, dando curso de formação em consultoria de imagem, o que eu trago muito é sobre confiar nesse processo e entender realmente o que vai formar a sua base para você se tornar uma grande consultora, para você poder criar o seu método, o seu jeito de trabalhar, até porque cada pessoa tem uma personalidade. Então, eu acho que isso também está totalmente ligado às personalidades de cada pessoa. E graças a Deus que ninguém é igual a ninguém. Porque se fosse igual um monte de clones, se fosse um bando de robozinhos, o que ia fazer? Eu ia contratar uma consultora só. A minha cliente ia contratar só uma consultora. Ela não ia ter mercado para todo mundo. Então, confiar no método, confiar na linha de base que você escolheu para fazer sua formação em consultoria de imagem e estilo é essencial para você seguir nesse mercado muito segura. Após isso, um erro também muito comum que ocorre durante um atendimento de uma cliente é você querer impor as suas regras, ou então querer impor o seu gosto. Isso a gente costuma orientar que cada cliente, justamente voltando para essa linha de raciocínio, que cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa tem um gosto, por mais incrível que você monte um look, se a sua cliente não gostar, ela não gostou porque não está coerente com a comunicação, essência de alma e personalidade que ela é. Eu acredito que impor regras, impor o seu gosto pessoal, o seu gosto particular no atendimento para cliente é um grande erro. É um grande erro porque você não olha para cliente, você olha só para você. Ah, eu aprendi que todo mundo, por exemplo, eu aprendi que todo mundo tem que ser estilosa, então todo mundo vai ter que saber usar estampa, combinação de estampa. E às vezes combinação de estampa é um gosto seu e que você ama, que você adora explorar, mas de repente não é o gosto da sua cliente. Então, impor regras, impor o seu gosto é um grande erro que você pode estar cometendo assim que você faz uma consultoria de imagem e estilo. Por isso que, diante do método que eu também ensino, eu dou linhas de base, linhas de raciocínio. E por isso que cada consultora, depois de formada, desenvolve o seu procedimento de atendimento, o seu jeito de atender, o seu jeito de olhar realmente para a cliente. E isso também faz muita diferença para você se destacar das outras profissionais do mercado. Porque se você seguir robozinhos, se você seguir clones, não tem destaque, é tudo igual. Então eu posso escolher qualquer coisa, então sua cliente pode escolher qualquer coisa. Então você entender, confiar no seu processo, entender sua linha de base e não criar regras, nem levar o seu estilo pessoal para dentro do atendimento é essencial. O que é legal você levar do seu estilo pessoal? A sua identidade visual, você criar seu nome, a sua marca e trazer todo o seu estilo para dentro dessa identidade visual, para o seu branding, né? Para a sua marca mesmo, para a sua cara, para a sua imagem, até porque você vai precisar se vender. E o que vai acontecer? Quando você coloca o seu estilo pessoal já nessa identidade visual, as pessoas que se conectarem com essa identidade visual, automaticamente ela vai já se assimilar com você. Ela já vai achar que é idêntica a você. Então, acaba que trazendo muito do seu gosto, às vezes, por coincidência com a sua cliente. Então, é legal quando você for criar a sua identidade visual, aí você trazer o seu gosto mesmo, quem é você, quais são as cores que melhores te representam, aí a gente entra para a parte de psicologia das cores, o que cores comunicam, e quais são as cores que real mesmo tem necessidade com você. Eu acho que aí é um ponto positivo e eu super indico. Até porque a Versa foi desenhada através de linhas, né? Que traz uma informação, e através das cores que remetem também à minha personalidade, né? Que remete, quando eu e a Carol fomos fazer a Versa, desenvolver a identidade visual, a gente quis trazer a comunicação das cores, a comunicação da alegria, até porque o nosso tipo de treinamento, o nosso tipo de atendimento é muito alegre. E, graças a Deus, a gente encontrou as clientes que
Gente, teve cliente que era igualzinho, assim, o meu gosto e o gosto dela era, tipo, para mim ficou mamão com açúcar. Principalmente porque a identidade visual da minha empresa com a cliente que se identifica comigo está coerente. E quando eu encontro uma cliente também que não tem a ver muito com a minha identidade visual, eu procuro olhar para ela e não mais para mim. Eu fico invisível. E é isso que você, como consultora de imagem, um aspirante a ser uma consultora de imagem, deve fazer. Sempre olhar para a sua cliente, olhar para o que ela deseja e não as regras. Eu acho que essa semana eu tô falando bastante sobre as regras, porque eu acho que faz total sentido. Bom, outra questão também é achar que ficar em casa vai trazer conexões, como, por exemplo, não gerar networking. Isso é um erro também que eu considero na consultoria de imagem e estilo. Então, você sair de casa, você ir para eventos, você ir para lançamento de coleções, lançamento de... Agora vai entrar lançamento de verão. Eu acho assim válido. Você se conecta com possíveis clientes. Aí você tá lá, por exemplo, no lançamento de uma coleção. Você vai gerar um networking com o dono da loja, com o gerente da loja, para você, de repente, fazer umas palestras, enfim, alguma coisa desse tipo. E também você vai gerar conexões com possíveis clientes. Aí você explica quem é você. Então, você tenta entender quem são as pessoas que estão nesse ambiente. Você tenta, assim, algo muito próximo que tem em você e leva para essa sua cliente. Então, gerar conexões, gerar networking é essencial, tá? Fazer também o networking nas mídias sociais, que é uma ferramenta muito poderosa também, que as pessoas às vezes não estão 100% ali nos eventos, mas elas estão 100% aonde? No celular. No celular, no celular, no celular. Então, gerar network também por celular, quer dizer, pelas mídias sociais, é um grande potencial, é um grande diferencial. Não acha, Cris, como conseguir ser chamada para esses eventos? Só um minutinho, Nai, já te respondo. Não acha que você também, não estando nas mídias, você vai ter mais retorno financeiro? Muito pelo contrário. Quanto mais nas mídias você aparece promovendo o seu próprio Instagram, promovendo o seu próprio Facebook, mais você mostra que o seu serviço, mais você mostra o que você faz. Porque senão não tem como as pessoas adivinharem. Antigamente, começou-se com as ideias do blog, né? As blogueiras surgiu por conta disso, justamente por conta disso. Então, elas foram as primeiras a trazer para o mundo online essas informações de quem era elas. E aí elas traziam o quê? Resenhas de produto, que até hoje existe, né? Resenha de produto, lançamento de coleção e faz a propaganda e tudo mais, porque elas vendem. Na verdade, não é que elas vendem, elas geram desejo para quem está assistindo. Então, nós, como consultora de imagem, aspirante a ser consultora de imagem e estilo, devemos também gerar desejos através das mídias sociais. Isso é fazer networking também. Participar de eventos, como, por exemplo, a Nai perguntou, como conseguir ser chamada para esses eventos? Nai, existem dois tipos. Se você está fazendo em loja de rua, por exemplo, você só vai conversar com a gerente e automaticamente ela vai te falar, daqui uma semana vai ocorrer, ou então eles divulgam, no próprio Instagram deles eles divulgam, vai ocorrer o lançamento da coleção de verão, dia tal, vai ser 8 horas da noite. Aí, legal, ok. Você pode ir porque é uma loja de rua. Agora, grandes marcas, como por exemplo a Mob. A Mob teve um lançamento já da coleção de verão, segunda-feira, no Jockey Club, aqui em São Paulo. A Mob fez esse lançamento de verão. Como ser chamada? Primeiro, existem duas vertentes. Se você é cliente se você é cliente da Mob, se você consome os produtos da Mob, a Mob te manda esse convite, porque ela quer que você vá também prestigiar. Então, esse é o meio de você estar lá. Segundo se você não está consumindo a marca, mas está sempre presente, como por exemplo, eu estava em loja da Mob, no shopping Plaza Sul, unidade Plaza Sul em São Paulo, e a gerente me conectou com essas possibilidades. Então, os convites surgiram porque eu me conectei com uma gerente de uma loja dessa linha,
E aí vão surgindo, é um ciclo, né? Então você gera essas conexões estando presente, se mostrando para quem é você. E tem que dar cara a tapa mesmo, viu? Não é glamourzinho, não. A primeira conexão, olha, eu vim aqui, se você for querer consumir o produto, ok, senão também tá tudo bem. Então eu fui na loja, falei assim, olha, eu sou consultora de imagem e estilo, e na época ia ocorrer, eu acho que se eu não me engano, um evento de Dia das Mães. Aí eu falei assim, eu posso, você vai fazer um evento Dia das Mães, ou então vamos promover um evento Dia das Mães? E ela super topou, ela super adorou, e a gente fez um evento na loja. E aí você começa a aparecer. E aí sempre ocorre dela chamar, sempre ocorre dela chamar. E se achar que é para você interessante, se achar que não é interessante, é você que define. Mas como, por exemplo, esse evento na Mob, a gente conseguiu muito contato com muitas clientes. E são clientes potenciais, sabe? Às vezes também, eu vou falar também sobre essa questão de aparecer em eventos, tá? Sobre palestras. Muitas vezes você só precisa ir até o local, dar a carinha linda, tapa e falar assim: olha, eu sou consultora de imagem e estilo e eu quero te ajudar, eu quero te propor, enfim. Existe uma linha de raciocínio também que a gente acaba mostrando como fazer, né? Mas espero ter te respondido. Deu, né? Tá. Então vamos lá. Quarto erro aqui que eu acredito que as pessoas cometem quando fazem a consultoria de imagem e estilo, ou quando aspiram a ser uma consultora de imagem e estilo. Focar só no financeiro. Quando você tende a focar só no financeiro, você foca só no que você vai ganhar, ou quantos clientes você vai ter no mês, você não tem resultado. Como assim? Mas financeiro não é o resultado? Acaba sendo. Mas o foco aqui tem que ser o seu cliente. Se você focar exatamente no atendimento incrível, transformador, com resultado no seu cliente, o seu financeiro é consequência. Agora, quando você pensa assim, eu quero atender essa cliente aqui, eu vou atender rápido, eu tenho que ir embora, não sei o quê, porque eu tenho que atender outra cliente. Falei rápido. Falei rápido porque é assim que às vezes acaba ocorrendo. Então, quando você foca só no resultado do financeiro, por exemplo, a cliente me contratou, ótimo, mas eu tenho que ir correndo, porque depois eu tenho que ir buscar meu filho na escola, porque depois eu tenho que fazer a unha, porque não sei o quê, enfim. Isso não ocorre. O seu financeiro dessa forma não vai ocorrer. O que ocorre, quando você é contratada, você tem que focar no seu cliente. Se você tem filho, pede para alguém cuidar do seu filho. Se aquele dia não tiver ninguém para pegar seu filho na escola, muda o seu dia com a cliente. E tá tudo bem, a sua cliente vai entender, falar, olha, eu tenho agenda para tal dia. Aí a sua cliente também vai se adequar aos dias. Quando a gente vai marcar médico, a gente não se adequa ao médico, porque é a nossa necessidade. Mas isso não significa que eu também não estou atendendo a necessidade da cliente. Eu quero muito que estar com ela. Mas o que eu realmente faço é focar no resultado da cliente. Então, se eu estou com ela, eu estou com ela. Se eu estou com ela ali, eu quero focar exatamente no resultado. Se eu tenho que montar 20 looks, eu vou montar 30 looks. Se eu vou montar fazer só um bate-papo, eu vou fazer um bate-papo que seja muito proveitoso para ela, eu não vou fazer qualquer coisinha. Então, focar no financeiro é um erro comum que muita gente comete, e não só na consultoria de imagem e estilo, mas eu acho que muitas pessoas, quando começam a empreender, é que focar muito no retorno financeiro. Eu sei que todo mundo precisa pagar as contas, como eu também preciso pagar as contas, mas quando a gente foca muito no financeiro, o resultado não vem. Que o resultado nada mais é do que a nossa persistência e nosso foco de direcionamento ali para o atendimento. O quinto erro que acontece muito também é achar que as palestras, que aparecer em eventos, aparecer em workshops, criar workshops de bate-papo, palestras gratuitas, porque no começo, se as pessoas, até ontem você não era consultora de imagem e estilo, e de repente você decidiu se tornar consultora de imagem e estilo, o que acontece? A gente precisa se mostrar, a gente precisa mostrar para as pessoas quem nós somos. E aí achar que a Lari, a live vai ficar salva assim, a internet minha será que tá ruim?
Ai, me perdoe. Eu juro que eu brigo direto lá com o pessoal da internet, mas, enfim. Mas está disponível sim, tá no YouTube também, tá? Versa Consultoria de Estilo. Bom, o quinto erro é essa questão da palestra. Se você achar que a palestra gratuita não vale a pena, é uma pena de novo, porque é o seguinte, gente, se vai existir um workshop, por exemplo, eu fui ali na loja da Mob e apareceu só 10 clientes naquele dia, naquela tarde, naquele café que a gente estava promovendo. Que bom que apareceu 10 clientes para me ver, que bom que apareceu 5 clientes para assistir minha live. Imagina que fazer conteúdo gratuito é você não se mostrar e muito pelo contrário, imagina se 5 pessoas ou 10 pessoas saírem falando mal de você. Então é melhor 10 pessoas saber quem é você, o que você faz e como você pode contribuir para elas, do que você ter ficado em casa e ninguém saber quem é você. Então, palestra gratuita é um investimento a longo prazo. Quando a gente vai dar palestra Dia das Mães, ou então quando a gente vai dar palestra, você fazendo a consultoria de imagem e estilo, você pode dar palestras tanto em lojas, tanto em centro de estética, como também em empresas pequenas, grandes empresas de dress code, por exemplo, ou então como o seu funcionário, cuidados básicos, né, higienes básicas para o seu funcionário entender que isso aí foi uma reclamação que eu ouvi, como falar com o funcionário. E você, como consultora de imagem e estilo, você tem esse poder e essa habilidade de falar. Então, achar que porque você está falando gratuitamente você não vai ter retorno é um engano. Muito pelo contrário, você vai ter um retorno, porque aquela pessoa é uma formiguinha. Uma formiguinha vai contar para outra formiguinha, que vai contar para outra formiguinha. Então, são mais 3 formiguinhas de uma formiguinha que acabou ouvindo aquilo. De repente, se você tivesse ficado em casa, nenhuma formiguinha ia ficar sabendo. Então, é uma construção. É uma construção. A formiguinha que pega uma folha aqui hoje, leva para lá, ela volta, chama a amiga, outra amiga pega outra formiguinha, e assim a gente vai fazendo. Todos os dias a gente vai construindo. Então, achar que palestras grátis ou então que eventos promovidos em lojas, que por mais que você não esteja recebendo nada, seja uma perca de tempo, eu vou dizer que perca de tempo é você pensar isso. Se um dia você já cogitou. Mas isso é muito comum, porque as pessoas precisam de um experimento grátis para saber o que realmente você faz e como você pode ajudá-la, né? Tá? Aí entra já um quinto ou sexto erro, eu sempre me pergunto, acho que é o sexto erro aqui, que é a gente se desmotivar. O sexto erro da consultoria de imagem e estilo que você, quando se forma ou aspira a se formar, é você se desmotivar e desistir no meio do caminho. E o que é muito fácil de acontecer na consultoria de imagem e estilo, já que ela é uma profissão inicial solitária. Já que ela no começo é uma profissão onde você precisa se vender e você precisa produzir tudo muito sozinha. Então, é muito fácil a gente se desmotivar, é muito fácil a gente querer desistir, é muito fácil a gente não querer levar adiante porque a gente não viu o retorno. Mas, de repente, que tipo de retorno que a gente não está vendo? É o retorno financeiro, que realmente não aconteceu, ou é o retorno dos resultados que você não conseguiu propor para sua cliente? Ou muito pelo contrário, você só está enxergando esses 2 campos. Você está tendo retorno, você está tendo muito mais retorno, e é por isso que você não tem que se desmotivar e desistir, porque o seu retorno de ter transformado uma vida, 2 vidas, porque é transformação, o retorno de você ter levado autoconhecimento, de você ter levado, proporcionado autoestima para uma pessoa. Então, isso faz muitas vezes a gente não desistir. Isso faz muitas vezes a gente não se desmotivar. Porque assim como ela, tem mais pessoas. Então, eu acredito que esse sexto erro seja a gente querer desistir no meio do caminho, seja a gente querer desmotivar. Então, não cometa esse erro. Não cometa. E todas as vezes que você pensar nessa hipótese, nessa possibilidade,
pense nas pessoas que você já transformou e pense nas pessoas que você também pode transformar. Ou melhor, pense nas pessoas que você pode ajudar com o seu conhecimento e como as roupas, as cores podem ajudar muito mais ainda essa pessoa. Então, eu acho que esse sexto erro aí é muito comum de acontecer na consultoria de imagem. Um sétimo erro que eu vou falar que também é o seguinte: demorar para entregar o dossiê da sua cliente. Tá? Então, já que a gente falou sobre os resultados de transformação, de levar autoestima, de levar autoconhecimento para a cliente, é muito importante. Um sétimo erro é demorar muito para entregar o dossiê da sua cliente. Se você acabou de atender ela, finalizou o atendimento dela hoje, como por exemplo, você estava diante de um atendimento aí, e você finalizou sua cliente, quando é que qual é o seu prazo que você deu para sua cliente para entregar o dossiê dela? Ou você não criou um prazo? Ou então você criou um prazo e acabou esquecendo desse prazo. Ou então estendeu. Então, acho que junto com demorar para entregar, é também não colocar culpa onde não tem. Que é você ser franca com você mesmo para você ser franca com a sua cliente. Se você consegue entregar o dossiê da sua cliente em 2 dias, ótimo. Se você consegue entregar o dossiê da sua cliente em uma semana, ótimo. Mas não demore mais do que uma semana. Porque você tira, ela ainda está naquele momento de euforia, ela ainda está naquele momento que ela passou pelo processo da consultoria, que é incrível. O processo de consultoria é um autoconhecimento, um aprendizado que causa uma autoestima e leva a autoestima da sua cliente lá no nível máximo. E aí, o que ela quer fazer? Ela quer receber o dossiê dela, ela quer receber aquilo que ela pode mostrar para as amigas. Ela pode pegar aquilo lá e levar para outras pessoas ver, seja no celular, tá? Porque hoje em dia eu entrego também dossiê no método online. Online não, né? Eu entrego. É online, sim, eu entrego só ele no formatinho digital, isso, no formato digital. Porque hoje em dia impresso, ninguém mais para ficar vendo impresso, mas tem as duas opções, tá? Ou impresso ou digital. Então, quando ela tá ali, você acabou o processo da consultoria de imagem, a sua cliente está toda no nível máximo de resultado. Quando você entrega o dossiê para ela logo 2 dias depois, ou uma semana depois, no máximo que eu indico, ela vai fazer propaganda para você para outras amigas, ela vai contar do seu serviço, ela vai contar para você de você, do processo que ela passou, e ainda ela vai poder mostrar o processo que você fez com ela. Então, demorar para entregar o dossiê da sua cliente é um erro, sim. É um erro com a sua cliente, é um erro com você. Então, você comete um erro não só com sua cliente, mas também você comete o erro com você, porque você perde uma oportunidade de ter concluído o seu atendimento com excelência. Eu acredito muito nisso. A transformação da consultoria de imagem é incrível. As clientes ficam surreais assim e levam para a vida. Não é algo momentâneo, mas é um momento e uma história que você está proporcionando a ela e ela vai levar para a vida dela. E aí o que ficou de memória? As pessoas quando casam elas, ou quando tem filhos, não fazem fotos, tipo aniversário de 1 aninho, aniversário de 15 anos ou festa de casamento. Elas não querem registrar, memorizar isso. Então, elas têm álbum. Da mesma forma, a gente tem dossiê. E toda vez que ela olhar para aquele dossiê, ela vai sentir aquele momento. E se por algum momento ela se sentir de novo perdida, porque no meio do processo, quer dizer, ao longo do processo, depois de 1 ano, 2 anos, ela se sente perdida, ou então desmotivada, ela vai olhar para aquele dossiê e vai ser resgatada. Então, demorar para entregar um dossiê, eu acredito que seja o erro assim crucial, fatal, tá bom? Outra questão também que eu queria falar, aproveitando que eu vou passar um pouco de 7, vou falar aqui um 8º erro, é o seguinte: você querer atender quando você não tá bem. Às vezes, quando a gente, consultora de imagem, às vezes pegou uma gripe inesperada, tinha uma cliente marcada, ou às vezes está com cólica, enfim, são coisas que a gente não pode controlar. E de repente você querer fazer um atendimento geral, um atendimento quando você não está bem, é um erro muito grande, porque você não vai dar o resultado certinho para a sua cliente, tá?
Então, eu acho que isso também é muito ruim, e esse é um erro que pode atrapalhar o seu resultado e o seu e também o resultado da sua cliente. É ruim para você e é ruim para ela. Então, atender quando não tá bem é péssimo, gente, é péssimo. Tenta marcar para um outro dia, explica para ela que realmente o que aconteceu e aquela questão que a gente volta sobre não arrumar desculpas, né? E não colocar culpa em nada, é só ser franca com você mesmo e com a sua cliente. Então, esse erro de querer atender quando não tá bem, porque você vai estar focando no financeiro, de novo, volta para o erro, acho que número 3, que é o financeiro, você não tem o resultado. Então, assim, gente, é uma bolinha de neve, aí vai virando, vai virando. Então, foca nisso daí que eu acho que dá super certo, tá? Bom, outra questão que eu vou aproveitar para falar também, que tem uma questão, é o seguinte. Quando a gente vai fazer o curso de consultoria de margem e estilo, ou quando a gente vai, ou quando a gente se torna consultora de margem e estilo, a gente sempre acha alguma coisa. Aí você acha que você vai ganhar rios de dinheiro logo de cara, sem investir nada. Como assim? Você já fez o investimento da formação. Legal, você já fez o investimento da informação, mas você tem que investir também nas suas mídias, você tem que se atualizar, você tem que ver como que as pessoas estão fazendo, como que as pessoas estão atendendo. Então, quando você pode, tem a possibilidade de cada vez mais rever suas aulas, é, você rever de novo alguma coisa que de repente passou batido para você, você tem grandes chances de ter mais sucesso na sua carreira. Porque se você tem, por exemplo, o meu formato é online, eu deixo disponível lá vídeo aula, né? Que tá lá tudo explicado. Eu deixo disponível vídeo aula. E de repente você escutou, mas aquele dia você não estava tão atenta. E, na verdade, eu acho que isso é até uma vantagem de ser online, porque você pode rever quantas vezes você quiser. Aí você vai e escuta de novo. Então você volta fazendo um estudo sobre aquele método ou aquela técnica, e aí você consegue ter ideias, insights, estratégias para você começar a produzir conteúdos na internet, conteúdos no seu Instagram. E com isso você vai atraindo mais pessoas para você ganhar mais dinheiro. Então eu acredito que você achar que vai começar a ganhar rios de dinheiro só sem estudar de novo, sem rever a matéria, é aquela questão da prova mesmo, gente. Por que, que o professor na faculdade era um saco? Era um saco ter que ficar estudando? Era um saco. Mas quando a gente estuda, memoriza, a gente internaliza. Por isso que às vezes passar batido, enfim, é muito ruim isso. Outra questão que eu acho, na verdade, as pessoas têm mania de achar, é que precisa fazer atendimento só de salto alto, muito elegante. Não, a gente não precisa fazer atendimento só de salto alto. A gente não precisa estar incrivelmente impecável. A gente precisa estar bem cuidada, a gente precisa estar com uma imagem boa, a gente precisa estar bem aparente. Mas não achar que a gente precisa estar sempre num salto alto, num salto 15, para você ter credibilidade ou então para você ter autoridade sobre a cliente. Isso também é um erro do achismo bem comum na consultoria de imagem e estilo. Outra coisa é achar que eu preciso ter grana ou então preciso ter dinheiro para ser consultora de imagem e estilo. Esse daí também é um grande mito que o mercado, como eu já expliquei, é um mercado que nasceu aí antigamente para as pessoas da nobreza, né? Mas que hoje não, isso não existe mais. Então, você achar que precisa ter grana, achar que você precisa de muito dinheiro para você se tornar uma consultora de imagem e estilo, ou então, logo que você fez a formação, é um grande erro também, a parte do achismo. E nessa parte do achismo, que você precisa andar feito uma árvore de Natal. Ou então que você precisa estar sempre muito estilosa. Se isso faz parte do seu estilo, se isso está coerente para você, eu acho ótimo, acho incrível e aí soa muito autêntico. Agora, se não for da sua personalidade, se não for autêntico para você, não tem por que você ficar andando igual uma árvore de Natal para parecer que você é uma consultora de imagem e estilo. Muito pelo contrário, você tem que, por ser consultora de imagem e estilo, você tem que mostrar autenticidade. Quem é você na vida real?
para que assim as clientes possam se conectar com você. Porque pessoas, às vezes, que andam muito feito árvore de Natal, elas tendem a afastar algumas pessoas, porque aí a gente entra na questão de comunicação, né? De linhas, formas e cores e tudo mais. Mas achar que precisa andar sempre na moda é um erro também na consultoria de imagem e estilo. E uma vez que o mercado de sustentabilidade, a questão de sustentabilidade, de pessoas estarem cada vez mais preocupadas com isso, nós, como consultora de imagem e estilo, ou você que deseja se tornar uma consultora de imagem e estilo, precisa entender que a gente precisa justamente fazer essa reciclagem no guarda-roupa da nossa cliente, que a gente precisa ensinar como fazer compras dentro do guarda-roupa da cliente, e não achar que precisa ir até um shopping comprar coisas novas. Então, achar que precisa sempre de também ter um guarda-roupa incrível para ser consultora de imagem e estilo é um grande erro. Porque a gente não precisa ter um guarda-roupa incrível para ser consultora de imagem e estilo. Muito pelo contrário, se você quer se tornar consultora de imagem e estilo, você vai aprender a como trazer o seu guarda-roupa ao seu favor, montando looks incríveis. Consequentemente, você vai ter um guarda-roupa incrível, mas sem a necessidade de fazer compras novas. A não ser que as peças não façam mais sentido para você. A não ser que as peças sejam de outro momento, que representa um momento ou uma história do passado, e que para você não faz mais sentido. E aí tá tudo bem tirar essa peça. Caso essa peça esteja em ordem, tá tudo bem, mantenha ela no seu guarda-roupa. E aí, com as técnicas, com o aprendizado da consultoria de imagem e estilo, você entende realmente como trazer e ficar com um guarda-roupa incrível, criando 1000 looks aí com ela, uma possibilidade, ou então aquela questão de uma peça, 5 looks, uma peça, 10 looks, tá bom? Bom, eu acho que... outra coisa também que eu queria falar é que é o seguinte... Hoje eu postei até no feed, nos stories aí, a Natália Arcuri, que ela começou um programa de TV, começou a gravar o primeiro episódio de um programa de TV, e eu achei sensacional o texto que ela colocou, até coloquei no feed aí para quem quiser ver, que é o seguinte, lá em 2014 ela queria gravar esse programa, e ninguém deu credibilidade para ela, tá? Ninguém deu credibilidade para ela, e... simplesmente falaram que não iam gravar isso. Aí o que ela fez? Ela não desistiu dos sonhos dela. Ela confiou nela mesma. Ela acreditou nela mesma. Então, que você acredite. Se você quer ser uma consultora de imagem e estilo, se você já é uma consultora de imagem e estilo, que você acredite em você. Porque quando a gente acredita no nosso propósito, nos nossos próprios sonhos, a gente consegue conquistar e chegar a lugares que muitas pessoas às vezes desacreditaram de nós. Então, eu acho que faz total sentido quando a Natália Arcuri colocou esse post hoje, eu li e que para mim também faz muito sentido e eu também gostaria de compartilhar para que você também possa fazer sentido. Então, se por muitas vezes você achar que as pessoas não vão acreditar ou não vão dar credibilidade para você, não desista, porque se você acredita, você vai fazer a diferença. E com as técnicas, enfim, aprendizado, estudando, aí a gente chega muito mais longe, tá bom? Então é isso, meus amores. Boa noite, meninas. Nanda, Líbia, que acabou de chegar, Márcia. Gente, a live fica disponível aí por 24 horas, se vocês quiserem, tá? Mas não se esqueçam de ir para o canal lá no YouTube, que é a Versa Consultoria, que esse vídeo também fica disponível lá para vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Deixa eu só ver aqui, parece... Não, acho que tinha uma pergunta. Acho que não. Bom, beijo. Gostou, Nai? Que bacana, legal. Tudo bem. A gente volta semana que vem, terça-feira. Um beijo. Depois a gente se fala também lá no direct.